Voltamos, turma, vamos dar continuidade. Página 92. Vamos lá. Grande revisão. 1. Leia as frases a seguir e assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas alternativas falsas. Então, nós temos A. O cachorro dormiu na casinha. B. O cachorro ficou atento aos ruídos. E C. O cachorro dormiu na casinha, atento aos ruídos. Vamos lá, primeira opção. Em A, o verbo dormir não é de ligação e o predicado é verbal. Verdadeiro. Em B, o verbo ficar é de ligação e atento desempenha a função de predicativo do sujeito, pois é uma característica do sujeito. Verdadeiro. Quando eu falo lá atento, está ligado lá ao meu sujeito. Em C, o verbo dormir é de ligação. Não. E o termo na casinha funciona como predicativo do sujeito. Não. Então, essa é falsa. Em C, o predicado possui apenas um núcleo, que é o verbo significativo dormir. Falso. Em C, o predicado apresenta dois núcleos, o verbo significativo dormir e o predicativo atento, assim ele é um predicado verbo nominal. Ok, certíssimo. Agora reescreva as alternativas falsas corrigidas. Então, nós temos como falsa a terceira e a quarta. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a terceira? Em C, vamos lá seguir direitinho. Em C, o verbo dormir é significativo. E o termo na casinha funciona como adjunto adverbial de lugar. Lugar onde, ok? Então, aqui ele não funciona como ele tinha posto lá em cima, predicativo do sujeito. Ele é um adjunto adverbial. Depois a gente vai ver isso com calma. Mas, por enquanto, ele é um adjunto adverbial. Na quarta, que nós também colocamos como falsa, em C, o predicado possui dois núcleos. Ele tinha posto apenas um. Não, possui dois núcleos, que são o verbo significativo dormir e o predicativo do sujeito atento. Ok? Corrigimos. 2. Una as orações a seguir de modo que o predicado se torne predicado verbo nominal. Então, eu vou ter um predicado com núcleo verbal e um predicado com núcleo nominal. E eu vou ter que juntá-las. Lucas passou por mim e Lucas estava apressado. Então, eu posso colocar Lucas passou por mim apressado. Professor, eu coloquei Lucas, vírgula, apressado, vírgula, passou por mim, está correto? Sim, você só modificou o local do predicativo, mas está corretinho. O juiz julgou o réu, esse é B. O juiz julgou o réu e o réu é inocente. Então, eu posso colocar o juiz julgou o réu inocente. C. Os convidados assistiram ao concerto. Os convidados estavam emocionados. Eu posso colocar os convidados assistiram ao concerto emocionados. Assistiram ao concerto emocionados. Ok? Então, eu corrigi a página 92. Página 93. Leia a frase a seguir e assinale a alternativa correta. Ontem eu achei minha professora preocupada durante a aula. Trata-se de uma oração de predicado verbal? Não, então não pode ser a primeira. Trata-se de uma oração com predicado nominal? Não, não pode ser a segunda. Trata-se de uma oração com predicado verbo nominal, cujo núcleo são o verbo significativo achar e o predicativo do objeto preocupada? Sim. Quem acha alguma coisa. Achei o quê? Minha professora. É o meu objeto.
E preocupada está relacionada a quem? A minha professora, que é o objeto. Então, está certinho o predicativo do objeto, preocupada. 4. Leia o poema abaixo. Festa da Alegria. Tem um poeminha que lindo. Que informação do poema comprova que a festa era muito agradável a todos? O fato de durar dia e noite. Então, isso leva a entender que a festa era legal, era boa e que era agradável. B. Nos últimos versos da segunda estrofe, o eu lírico, aquele que escreve, diz que qualquer um que passa olhava sonhando. Para você, que sentido tem esse verbo? Então, aqui é uma resposta pessoal. Mas eu posso dizer que penso que ali tinha alegria, né, que ali era um lugar agradável, que aquela festa era legal, que era boa. Então, assim, vai da imaginação de vocês. Quando nós voltarmos, eu irei olhar direitinho o livro de vocês. C, página 94. Releia a última estrofe do poema. O verbo trovejar tem o mesmo sentido dos dois versos? Explique. Então, vamos voltar lá no último verso. Trovejou contra nossa festividade. A pergunta é, o verbo trovejar tem o mesmo sentido nos dois versos? Não, porque esse sentido de trovejar é um sentido figurado, não é aquele sentido do barulho, tá? É um sentido figurado. Qual desses dois versos é uma oração sem sujeito? Justifique a sua resposta. Qual desses dois versos é uma oração sem sujeito? O primeiro, porque não possui nenhum termo que desempenha a função de sujeito. Tá? O primeiro verso, eu não consigo encontrar nenhum termo que possa funcionar como sujeito. C. Como você interpreta os seguintes versos? Mas ninguém trovejou contra nossa festividade. Que ninguém gritou, que ninguém falou nada, que ninguém reclamou, que ninguém foi contra a festa. Ok? 5. Leia abaixo os versos de uma canção e responda as questões a seguir. Tem aqui a canção. Qual é o tipo de sujeito do verbo contar no primeiro verso? Logo no primeiro verso, contam que toda tristeza. Qual é o tipo de sujeito? É um sujeito indeterminado. Qual é aquele sujeito indeterminado que eu sempre brinco? É aquele sujeito que eu falo que é o fofoqueiro, né? Você sabe que aconteceu alguma coisa, mas você não tem a pessoa, você não sabe exatamente a pessoa. Contam. Quem contam? Contam. B. Que efeito foi criado com o uso desse tipo de sujeito? O eu lírico, ele não revela quem praticou a ação. Então, por isso é um sujeito indeterminado. Por não saber quem fez, quem praticou, o que era. Né? Não, a gente não tem referência. Ok? C. Esses versos tratam, primeiro, do período de chuva no litoral da Bahia? Não. Da origem da tristeza da Bahia? Sim. No fim da tristeza da Bahia? Não. Eu só posso marcar aqui a segunda. Da origem da tristeza da Bahia. Página 95. Assinale o período. Analise o período. Antes de embrenhar-se na terceira reforma ortográfica, em menos de um século, já houve outros em 1943 e 1971, é preciso ao menos ter certeza de que Portugal irá segui-la. Assinale a alternativa que substitui corretamente a forma verbal sublinhada. A forma verbal aqui é houve, e eu posso substituir por existiram, tá? Houve, existiram. 7. Leia o poema a seguir. Tem o poema bonitinho. Assinale o que é questionado pelo eu lírico nesse poema.
o que está sendo questionado aqui é a própria existência de quem escreveu, a própria existência do eu lírico. Então, qual é a opção que eu posso marcar isso? A única que me cabe a essa resposta é a segunda, que diz que é a existência do eu lírico, a própria existência do eu lírico. A 2, interpretação. B. Explique por que a oração que forma o primeiro verso desse poema não possui sujeito. Então, vamos lá. Primeiro verso. Há um grande som no arvoredo. Porque aqui é uma oração apenas formada por predicado. Se a gente perceber, inicia-se com o verbo a. E nós estudamos isso em oração sem sujeito, né? O verbo haver com o sentido de existir. Então, quando eu tenho o verbo haver com o sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Ele não modifica, ele sempre permanecerá na terceira pessoa do singular. Então, por quê? Trata-se de uma oração sem sujeito, formada apenas por predicado. Página 96. 8. Leia as duas manchetes a seguir. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo e já volto na outra para não ficar corrido, que aí eu posso terminar o conteúdo, tirar todas as dúvidas, explicar um pouquinho mais e depois a gente encerra o conteúdo, ok?